De volta ao nosso estúdio com De Frente para você, comigo, Vicente Datena. Como eu disse, hoje um dia especial, né? Um homem aqui que luta, né? Luta aí pela política do nosso país, sempre defendendo a direita, né? A direita que é a maioria no estado de Goiás, né? Ele que foi já eleito aí no seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado, né? De forma expressiva, com mais de 35 mil votos. Deputado Amauri, que já foi ex-prefeito, né? Já foi prefeito de Piracanjuba e também vereador, já com uma carreira política aí extensa no nosso estado. Agora, atuante, mais do que atuante aí na Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Vicente. Uma satisfação bater esse bate-papo aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho da vida pessoal, é claro, da vida profissional e dos assuntos aí que estão em alta na política, não só aqui em Goiás, mas também lá no Congresso Nacional. Muita coisa para a gente falar. Vamos começar do comecinho, como eu sempre falo, desde quando você foi pequenininho, aonde você nasceu, como é que foi a sua infância, deputado? Eu sou nascido em Trindade e com 10 anos de idade, meu pai trabalhava em fazenda, era peão de fazenda. E nós nos mudamos para Piracanjuba. Meu pai foi trabalhar na época para o Antenor Nogueira, que era presidente da SGPE aqui, foi secretário de governo. E nós moramos na fazenda dele por 7, 8 anos. Meu pai saiu da fazenda, veio trabalhar em outra fazenda aqui no município de Trindade. E eu fiquei em Piracanjuba trabalhando em fazendas. E fiquei até os meus 20 anos de idade. Minha carteira é assinada até os meus 20 anos de idade como vaqueiro. Depois eu subi um degrauzinho, fui ser inseminador. E com 20 anos de idade eu juntei um dinheirinho e comprei uma pequena loja na cidade de Piracanjuba que vendia discos de vinil e fita cassete. E permaneci nesse comércio por 16, 17 anos até eu iniciar minha carreira política como vereador na cidade de Piracanjuba. Mas quem que realmente te incentivou a partir para esse lado político? Porque você sempre foi do agro, desde menino, seguindo ali, né, o paizão. Quem te incentivou, de certa forma, indiretamente ou diretamente, aí, para a carreira política? Indiretamente. Eu já tinha recebido alguns convites para me candidatar a vereador na minha cidade, nunca aceitei. E recebi um convite, mais uma vez, no ano de 2008, e disse que não queria me candidatar a vereador, não queria estar na política, eu não gostava de política. E uma semana depois desse convite, eu dei uma entrevista numa rádio sobre uma situação que um juiz na minha cidade estava impondo na cidade, que era uma lei seca, e os comércios da cidade tinham que fechar à meia-noite. Uma pizzaria, um barzinho, um pesca e pague, uma conveniência. Ele impôs a lei seca no município de Piracanjuba e tinha que fechar à meia-noite. E aquele comerciante que não fechasse até meia-noite, você estava ali vendendo uma pizza, tinha um casal comendo uma pizza do lado de fora, 00:05, ele chegava, prendia o dono do comércio e interditava o comércio. Ele já tinha feito isso em 12 comércios em Piracanjuba em menos de 30 dias. E eu, como comerciante, eu nunca tive muito medo de falar o que eu pensava. Ninguém falava, porque todo mundo tinha medo desse juiz, como nós estamos vivendo hoje nesse país, né? Um medo do judiciário, porque a gente não sabe mais o que é lei, o que pode, o que não pode. E aí eu fui convidado e aceitei dar uma entrevista na rádio para falar sobre o que estava acontecendo na nossa cidade. Questionei, critiquei as atitudes do juiz. Quando eu saí da rádio, eu fui convidado a ir até o fórum da cidade. Chegando no fórum, tinha 2 viaturas da polícia me esperando, um promotor e o juiz na sala de audiência. Ele fez uma audiência comigo como se eu fosse o bandido. E me deu 24 horas para que eu fosse na rádio me retratar. Se eu não me retratasse, eu seria preso. Eu não sou homem de andar tocado, eu ando até puxado num barbantinho. Por qual crime? Por falas. É o mesmo crime que estão impondo hoje, que não existe na Constituição, né? Mas estão reescrevendo a Constituição da forma que querem, por crime de fala, de opinião. Ele queria que eu me retratasse. E se eu não me retratasse, ele iria mandar me prender. Eu me neguei a me retratar e ele mandou me prender. Eu fiquei 15 dias preso e dentro do presídio, para você ver como que funciona a vida da gente. Dentro da cela eu estava preso com mais 7 presos, entre eles tinha traficante, assassino, e eu era o corró da cela, eu era o mais novo da cela. E um preso que eu conhecia ali, que era meu cliente na loja, sabendo do que tinha acontecido comigo, porque isso ficou conhecido no presídio,
o motivo que eu estava preso. E aí ele disse, por que você não candidata a vereador? Como vereador, você tem direito à fala. Você pode falar sem poder ser preso. E eu, de pirraça, quando eu saí do presídio, eu fui lá no cara que tinha me feito o convite para ser vereador. Falei, eu aceito o seu convite. Fui candidato a vereador, fui o vereador mais bem votado daquela eleição. O juiz não estava mais na minha cidade, porque ele era um juiz que estava cumprindo ali férias de outro juiz, se eu não me engano, e aí ele já tinha sido deslocado para outro município, ele estava sendo juiz em Porongatu, mas quando eu ganhei a eleição, eu fiz questão de mandar um convite lá para Porongatu, para que ele viesse na posse do cara que ele chamou de bandido, porque na audiência que ele fez comigo, ele falou que eu era um bandido, que ele estava cansado de ver bandido ir na rádio falar mal de juiz. Então, eu fiz questão de mandar o convite para ele, mas ele não foi na minha posse de vereador. Na próxima eleição me candidatei a prefeito, fui eleito prefeito, mandei para o Fórum de Porongatu também um convite para que ele viesse na minha posse de prefeito. E quando eu me candidatei a deputado, eu iria também mandar um convite para ele lá para o Fórum de Porongatu. Mas aí ele não era mais juiz, ele tinha sido perdido o mandato, tinha sido aposentado compulsoriamente por corrupção e pedofilia. O mundo dá volta, né? Dá muita volta. Ele foi, então... Afastado compulsoriamente por pedofilia e corrupção. Aí você preferiu não mandar um convite, é claro. Aí eu não mandei porque se fosse para ele estar onde ele deveria estar, o convite não ia chegar nele, que era na cadeia. O lugar que ele me pôs era o lugar que ele deveria estar. Olha só, já pegando o gancho do deputado Amaury, acho que a gente podia abordar esse assunto, que é o assunto, um dos assuntos mais relevantes hoje do país, né? Que é a prisão, até mesmo, dos manifestantes. Né? Manifestantes, na minha opinião, tá? Totalmente errado de falas aí de autoridades em chamar de terroristas. Eu acho um absurdo isso. Eu sempre disse isso em programas jornalísticos que eu apresento todos os dias aí. E você que me acompanha sabe disso. Manifestantes, né, que de certa forma, alguns podem ter se excedido, mas nunca ser chamados de terroristas, né? Nesse país, autoridades não chamam nem integrantes do PCC de terroristas, que é o que eles são, e vão chamar alguns manifestantes, né, do dia 8 de janeiro de terroristas. Isso é um absurdo. Acho que punição e punição adequada, né, diante de forma que seja não abusiva, acho correto. Né, mas do jeito que está sendo tratado, eu já disse e digo novamente, né, acho que vem extrapolando os limites, e eu acho que para o deputado, da mesma forma, ou até mais, né, você vê da mesma forma. O que está acontecendo hoje realmente é um absurdo para você. A justiça do nosso país, ela está totalmente do avesso. Eu estou vendo acontecer hoje no Brasil o motivo o qual eu entrei na política. Eu entrei até por pirraça, por birra, a um juiz que me prendeu sem motivo algum. Né? E tudo que eu lutei lá atrás, eu estou vendo acontecer hoje aqui. Então, não existe mais certo ou errado, não é mais o que se fala, é quem fala. E quando somos nós da direita, somos perseguidos, caçados, e diziam que o governo de Jair Messias Bolsonaro era um governo fascista, um governo ditador. Mas eu não vi no governo de Jair Messias Bolsonaro um jornalista ser processado, um jornalista ter que se evadir do país por medo de prisão, um político ser preso por falas, por questionamento de falas, um político ser exilado fora do país, como nós temos hoje nesse governo que diz que é de paz e amor. A lei realmente nesse país perdeu a linha, nós não sabemos mais o que pode, o que não pode, porque a Constituição está sendo reescrita de acordo com as necessidades políticas do judiciário, um judiciário que não me representa, que é vergonhoso, que desonra, né, o verdadeiro judiciário desse país. Eles estão lá para resguardar a Constituição e ser nossos defensores, e não estão fazendo isso. E como você bem disse, foi um protestos que eu participei também aqui em Goiânia, na porta do quartel, e quando fui na tribuna e disse que eu também participei aqui em Goiânia, na porta do quartel, eu tive a Polícia Federal na minha casa com busca e apreensão, simplesmente porque eu disse que estive nas portas do... Você foi alvo da mesma operação. Fui alvo da mesma perseguição. Chamar esses manifestantes e alguns que no máximo praticaram quebradeira e vandalismo de golpistas é vergonhoso. Um golpe, as pessoas estão sendo condenadas por a organização
criminosa armada. Aonde? Não tinha ninguém armado, nem com um canivete. E os protestos que foram feitos aí do impeachment da Dilma em 2017, onde as pessoas foram para Brasília e quebraram 5 ministérios, feriram policiais, atearam fogo, armados com foices, machados, facões. Isso é o quê? Isso é um movimento pacífico? Então, quando é da direita, é golpe. Quando é esquerda, é movimento social pacífico. Então, o que nós estamos vendo nesse país é uma vergonha. Armaram um circo, e nós sabemos qual era a intenção desse circo. Intimidar a direita, principalmente os políticos de direita, e prender, sem motivo algum, um presidente que nunca praticou nenhum ato de corrupção nesse país. Eu sei que a gente não pode generalizar, mas o senhor acha, deputado, que pode estar havendo, então, uma ditadura no judiciário do nosso país, principalmente do STF, digo mais uma vez, não generalizando a todos os ministros? Sim, é claro. E é a pior ditadura que tem. É a ditadura da toga. Deixa eu falar para vocês. A quem nós vamos recorrer se não for Deus? Na justiça não tem mais. É a ditadura da última instância. O Lula, que foi investigado, julgado, condenado, teve o direito de recorrer a todas as instâncias. Foi condenado por um colegiado de juízes e sustentado na última instância pelo STF. E todas as provas recorreram sobre ele e os seus, onde ele foi delatado, bilhões do nosso dinheiro foi roubado, bilhões foram devolvidos, e deixa eu falar para vocês, ninguém devolve se não tiver roubado. E hoje nós não temos mais nenhum preso da Lava Jato, o que é vergonhoso, o que é vexatório perante o mundo. E nós estamos vendo pessoas que não cometeram crime algum sendo presos. Então, resumindo, o que nós estamos vendo, as pessoas que foram presas e anistiadas no passado por crimes que não cometeram, hoje estão lutando para que sejam presos e não anistiados pessoas que não cometeram crime algum. É uma vergonha para esse país. Já continuando nesse assunto, a gente fala da anistia, né? Que é o segundo assunto dentro do primeiro também, né? A anistia que a gente quer ver simplesmente para as pessoas que estão sendo injustificadas hoje, injustificadas por parte do judiciário. Você acha que tem que ter, então, anistia, porque, de certa forma, já houve anistia até mesmo para muita gente da esquerda que cometeu muitos crimes no passado, é isso? Esses mesmos canalhas que hoje vão para a rua e gritam não anistia, foram anistiados por roubar bancos, sequestrar aviões, sequestrar pessoas, cometerem assassinatos e foram anistiados. Essas mesmas pessoas que estão indo para a rua hoje e gritam não anistia e censura, são as pessoas que no passado gritaram não à censura e sim pela anistia. Então é vergonhoso. E só de se falar anistia já é vergonhoso. Anistia para quem? Para quem não cometeu crime algum. Mas se existe uma ditadura da toga, que estão condenando pessoas que escreveu com simples batom, perdeu o mané, há 14, 15 anos, e colocando na rua as pessoas que são réus, que foram culpados, inclusive por matar Marielle, que todos queriam saber aí da esquerda quem matou Marielle. Nós já sabemos quem matou Marielle. Quem matou Marielle está solto, em prisão domiciliar. E as pessoas que escreveram perdeu o mané estão presas dentro de uma cela. Então, se faz necessário no Brasil hoje uma anistia ampla, mas nós precisamos, principalmente, de ter uma Câmara e um Senado forte. Porque se nós tivéssemos nada do que vem acontecendo nesse país, se nós tivéssemos uma maioria de deputados federais e uma maioria de senadores de saco roxo, que representam realmente as pessoas que votaram neles, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje nessa nação. Uma vergonha. Deputado, em relação à PEC da blindagem, você é um dos homens aí públicos que protege, né? que defende aí esse projeto. Por quê? Já existe uma blindagem, só que ela não é PEC. A blindagem da esquerda. Os políticos da esquerda podem fazer tudo e fazem tudo. Nós temos somente 2 políticos da esquerda sendo processados pelo STF. E a maioria deles já esconderam dinheiro em cueca, em mala, rachadinha, e só 2 respondem processos pelo STF. Na contramão, nós temos mais de uma centena de políticos de direita respondendo processos por crimes que não deveriam responder.
por crimes até mesmo de fala. Nós temos políticos presos nesse país hoje por fala, que nunca foi crime na Constituição brasileira. Então é vergonhoso, e o que nós buscamos aí, o nome, eles colocaram esse nome, PEC da blindagem, PEC da bandidagem, mas o nome dela é outro, é PEC representatividade. Não é bem esse o nome. Eu acho que não é esse nome, confirma para mim, é outro nome. Isso simplesmente, em qualquer outro momento, Vicente, eu não seria a favor dessa PEC. Não seria. Eu acho que ninguém tem que ter poder para cometer crime algum. Mas deixa eu te falar, o que a esquerda está construindo, essa narrativa, que isso é autorização para matar, para roubar, para espancar a mulher, não é. Primeiro que vai ter que passar pela aprovação da Câmara. Pera lá, se para mim ser investigado, se eu matei alguém e para mim ser investigado eu tenho que ter autorização da Câmara, a Câmara vai negar essa autorização? Eles não aceitaram e não deram aval para a prisão do Daniel Silveira, que não cometeu crime algum, então a Câmara vai negar. Então os próprios que estão dizendo aí, porque nós não vamos aprovar, porque isso aí é a PEC da bandidagem. Não, é a PEC da igualdade. Simplesmente o que nós vamos ter e que nós queríamos é que deputados de direita tivessem o mesmo privilégio que está tendo deputados da esquerda. Porque os deputados de direita são chantageados, perseguidos, quando não votam de acordo com o bem-querer do governo e do STF. E nós sabemos hoje, quem manda no STF hoje, quem vem mandando no STF hoje é esse governo de esquerda. E quem manda no governo de esquerda é o STF. É uma mão dupla. Vergonhoso o que está acontecendo. E eu sim queria que essa PEC passasse. E eu tenho certeza, Vicente, se essa PEC passasse, nós teríamos a aprovação da anistia ampla e nós teríamos também o impeachment de alguns ministros aí, se não, a prisão de alguns. Olha, eu entendi o que o deputado disse, e você que está assistindo a gente tem que saber medir muito bem o que vem sendo dito aqui. O deputado disse que, nesse momento, ele é a favor, né? Até mesmo porque ele acredita, se eu estou errado, a insegurança jurídica que nós vivemos nesse país hoje. Você quis dizer que nós estamos vivendo um momento onde o governo de esquerda é dominante, até mesmo no judiciário, e aí vem prejudicando cada vez mais a direita. Então seria um momento de poder se blindar contra esses ataques que estão sendo injustos, não é isso? A PEC da blindagem não é autorização para que alguém possa matar, roubar, porque para ele fazer isso também, ser investigado, a Câmara terá que autorizar. E a Câmara, é claro, que não vai deixar de autorizar que um político que cometa um crime seja investigado. Agora, o que nós estamos sendo perseguidos é até pela nossa fala. Como eu disse aqui, eu como deputado estadual e tenho foro privilegiado, porque eu disse na tribuna da Assembleia, em uma discussão, que eu me fiz presente nos movimentos na porta do quartel aqui em Goiânia. Poucos dias depois, fui investigado e a Polícia Federal estava na minha casa, mão na cabeça e vira para a parede. E tive meu celular apreendido e nunca foi devolvido até hoje. Então, os políticos da direita vêm sendo caçados como se nós fôssemos animais. Antigamente, político era preso por corrupção. Hoje, os políticos que praticam corrupção estão soltos, a turma do PT aí, isso é prova na Lava Jato, e políticos estão sendo presos e exilados em outros países por fala, por pensamento. Isso nunca foi crime, isso é digno de um país onde existe a ditadura. E nós não estamos lutando para não entrar no comunismo. Nós não estamos lutando para sair para não entrar na ditadura. Nós já estamos lutando para sair do comunismo. Nós já estamos nele. Nós estamos lutando para sair da ditadura, porque nós já estamos vivendo nela. Eles querem retirar o direito da única voz que nós temos, porque nós não temos a imprensa do nosso lado. Infelizmente, a maioria da imprensa se vendeu a esse governo canalha e corrupto. A única voz que nós da direita temos hoje são as nossas redes sociais. E é o que eles querem coibir e querem nos calar. Eles não têm medo, e com esse discurso balela de fake, que querem restringir os fakes, as mentiras, eles não estão preocupados nas redes sociais com as mentiras ditas. Eles estão preocupados nas redes sociais com as verdades que nós dizemos. Olha, deputado, eu confesso que é até mesmo uma preocupação que eu tenho também, pessoal, né? De colegas que já vieram aqui, que eu já entrevistei também, não sendo da esquerda, mas que também compartilham da mesma preocupação, que é o crime organizado se aproveitar de uma situação como essa. Né? Porque se a gente vê chefes aí do PCC, de Comando Vermelho, começarem a entrar na política, como já vem entrando, a gente já sabe, há muito tempo, isso não é segredo para ninguém.
né, investindo em dinheiro em deputados, em vereadores, em prefeitos, enfim, né, se os chefes ou até mesmo integrantes de facções criminosas no país começarem a se infiltrar cada vez mais e usarem dessa blindagem. Vicente, a maior organização criminosa já está infiltrada na política do nosso país, que é o PT. Essa é a maior organização criminosa, não só do Brasil, mas do mundo. E todos sabem disso. O maior escândalo de corrupção foi praticado pelo PT. Isso não é escondido para ninguém. E nós tivemos agora essa roubalheira do INSS e ninguém até agora está preocupado em provar quem roubou. O que nós temos é um STF preocupado em não deixar que os investigados sejam ouvidos pela CPMI. E a preocupação dessa turma da esquerda, desses canalhas da esquerda, desses políticos da esquerda, e eu quero deixar isso bem claro, nós temos agora a CPMI do INSS. Nenhum político do PT votou favorável à abertura dessa CPMI. E aí eles dizem, não, tudo começou com o Bolsonaro. Mas se começou com o Bolsonaro, vamos pôr todos os culpados de direita e esquerda na cadeia. Só que eles sabem que os ladrões, e que são mestres em roubar, e tanto que já vinha de outros tempos essa questão de desvio de dinheiro dos aposentados, mas agora, em 3 anos e pouco do governo do PT, triplicou mais do que todos os outros anos. Então eles são mestres em roubar. Quando se fala em roubo, PT é mestre. E aí fica a pergunta, por que a turma do PT quer impedir que o irmão do Lula seja ouvido na CPMI, que o careca do INSS seja ouvido na CPMI, e queriam até mesmo impedir que essa CPMI seja instalada. Se roubou, nós da direita somos o seguinte, se roubou, não me importa se é de direita ou se é de esquerda, tem que ir para a cadeia, tem que pagar pelos seus crimes. Nós não protegemos ninguém, nós não temos bandido de estimação. E o presidente que nós defendemos, que é Jair Messias Bolsonaro, não tem nenhum crime de corrupção na sua história. Nenhum conseguiram provar. E olha que armaram e reviraram túmulos para fazer isso. Tentaram até incriminá-lo na importunação de uma simples baleia e não conseguiram. Então, tentaram incriminá-lo pelas joias, não conseguiram. Tentaram incriminá-lo por um cartão de vacina, não conseguiram. E aí estão incriminando por um golpe que nunca existiu e o nome é simples, Vicente. As pessoas estão sendo condenadas, e Jair Messias Bolsonaro com um grupo de pessoas, inclusive um general, para vocês entenderem. Estão prendendo um general e soltando políticos corruptos, para você ver a que ponto está essa nação. A que ponto está essa nação. Então, é vergonhoso, é vexatório para o Brasil. Eu estive fora do Brasil há poucos dias, na Espanha e Portugal, e as pessoas perguntam, como que vocês elegeram um presidente que aqui fora do país é tido como ladrão? Deputado, o que você acha dessa situação toda do Trump, né? Do tarifaço, enfim, do filho também do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, está nos Estados Unidos lutando, brigando por isso. Qual que é a sua opinião desse quadro todo? Os Estados Unidos combate o comunismo por todo o mundo e o terrorismo. Nós vimos agora no Brasil o PCC e essas organizações criminosas do Brasil, os Estados Unidos querer colocá-las como terroristas. E o presidente não aceitou. Os políticos da esquerda do Brasil não aceitaram que o PCC e outras organizações criminosas do Brasil fossem incluídas como terroristas. E o Trump tem essa preocupação. Os Estados Unidos sempre teve em combater isso, como na Venezuela, pondo a cabeça de Maduro a prêmio. E só para vocês entenderem, nos Estados Unidos a cabeça de Maduro está a prêmio, 50 milhões de dólares. Como o Pablo Escobar na Colômbia? Como o Pablo Escobar, porque ele é um narcotraficante, é um terrorista, matou e vem matando a sua população e levando a sua população à miséria e à fome. E é explícito que na Venezuela as eleições foram fraudadas, e isso é visto a olho nu, é claro. Então, o que Trump está tentando fazer? Combater isso, e aqui no Brasil é o contrário. No Brasil é o contrário. Lula recebe Maduro aqui com popas militares, com honras militares. É vergonhoso. Então, vendo o que realmente está acontecendo no Brasil, e sendo amigo de Jair Messias Bolsonaro, e vendo a movimentação e a comoção do povo brasileiro que nós estamos na rua sem pão, sem mortandela. Nós vamos porque nós acreditamos nesse Brasil. E aí o Eduardo Bolsonaro sacrificou o seu mandato de deputado federal, sacrificou a sua vida, porque ele viu que o próximo da linhagem a ser perseguido era ele. Eles queriam prender estão tentando prender Jair Messias Bolsonaro, já o deixaram inelegível, né? Agora vão tentar prendê-lo e nós sabíamos que o próximo da linhagem
era Eduardo Bolsonaro, como toda a família Bolsonaro será perseguida nessa nação, se nós não resgatarmos esse país de volta. E Trump, tentando e buscando ajudar o Brasil, está impondo sanções a ministros que estão praticando ditadura nessa nação. Como eu disse, nós somos os fascistas, né? Aos olhos deles. Mas no governo de Bolsonaro não tinha jornalista exilado, não tinha político preso por crime de fala e nem político que se evadiu do nosso Brasil. Isso está acontecendo no governo, né, do socialismo, do governo do paz e amor, que prega liberdade, que prega democracia, uma democracia falsa, mentirosa, porque o que esses governos de esquerda querem fazer é quebrar o povo brasileiro, quebrar o empresário, quebrar o produtor rural, porque quanto mais miserável é um povo de uma nação, mais fácil de se instalar um governo socialista, um governo comunista. As sanções que foram impostas, esses tarifaços, não é só também pela questão de Jair Messias Bolsonaro, é pela afronta que esse presidente de esquerda faz aos Estados Unidos, dizendo em buscar uma outra moeda para se negociar que seja o dólar, para criar outra moeda, recebendo navios terroristas no Brasil, mesmo contra o pedido dos Estados Unidos de não receber, chamando o presidente dos Estados Unidos de fascista, comparando Trump a Hitler, o que é um absurdo. Então, o que nós temos conhecimento, que esse povo que pratica ações como Hitler são muito mais ligados ao comunismo do que ao capitalismo. As sanções diretas aos ministros, principalmente, né, tirando essas sanções, o tarifaço ele vem prejudicando até mesmo, ao longo do tempo, vai prejudicar os empresários, até mesmo no agro, que é o que mais move esse país aqui, mundo afora, e a maior bandeira que você protege. Né? Em relação a isso, é doído, não é, deputado? É doído, mas acredito eu que é a forma que o presidente dos Estados Unidos tem de chamar o presidente do Brasil para uma conversa e falar, vamos sentar aqui, está errado. O seu Brasil vai perder e se você quer resgatar a economia do seu país, vem cá, vamos sentar para discutir o que está acontecendo. E isso aconteceu há poucos dias, onde Trump chamou Lula para sentar e conversar. Lula foi, Lula vai mandar o vice-presidente. Por quê? Porque não tem peito, não tem coragem, é um comunista assumido e já disse que não quer negociar com os Estados Unidos. Quem perde? Quem perde? Se um anãozinho for brigar com o gigante, quem é que vai perder? É o que está acontecendo. Mas ele não está preocupado, como ele gosta de se vitimizar, como a maioria da esquerda faz, e ele está usando essas sanções e essas tarifas impostas pelos Estados Unidos para se vitimar e, como sempre gostam de fazer, tentar ser a vítima da história e sair por cima. Realmente, na minha opinião, tá? Não é a opinião da equipe, nem do deputado agora, eu falando da minha opinião, que é muito pouca nesse programa, né? O que aparece mais aqui é o convidado especial. Mas na posição de um presidente da República, né, dirigindo esse país, eu acho que, de certa forma, o presidente Lula, ele peca muito em certos pronunciamentos que faz quando chama um presidente, por exemplo, dos Estados Unidos de cara. Né? Pô, cara, você vai ligar para mim ou não? Né? Eu acho que a gente tem que manter, né, uma certa diplomacia ao nível, né, da conversa e não chamar e ficar zombando das pessoas como se fosse uma brincadeira. Pô, cara, e aí, você vai vir ou não? Né? Eu acho que não é uma forma da gente tratar, principalmente com assuntos internacionais e com problemas que nós temos hoje no nosso país. Vamos voltar aqui para a Assembleia. Só para fechar esse quadro, posso? Claro, fica à vontade. Só para finalizar, o que nós estamos vendo, e eu levei, e tanto que nos movimentos que nós fizemos agora, no 7 de setembro, a bandeira dos Estados Unidos estava presente nos movimentos da direita. Nós temos uma gratidão pelos Estados Unidos. É claro que o tarifaço prejudica muito, principalmente o produtor rural brasileiro, que é quem carrega esse país e quem mantém o PIB do país lá em cima. Mas ele está buscando e comprando uma briga com o Brasil para buscar resgatar a nossa liberdade de volta. As pessoas têm que entender isso. Ele não está fazendo conforme as narrativas construídas pela esquerda. Porque querem o nosso minério. Porque querem o PIX. Nada disso. Os Estados Unidos, a briga comprada por Donald Trump com o Brasil é para resgatar a nossa liberdade. Vendo que a ditadura vem sendo imposta, e é claro
que Eduardo Bolsonaro também sacrificou a sua vida, a sua família. E eu nunca vi, num país livre, onde a ditadura não vigora, que o crime de alguém se estende à sua família. E isso vem acontecendo no Brasil. Então, para você que defende esse governo canalha e diz que está tudo bem, está tudo bonito, que vai para a rua e grita não anistia a pais e mães de famílias que não cometeram crime algum, a vendedores de algodão doce, a senhoras de 70 anos que estão lá presas e sendo julgadas como se fossem bandidos, e vendo os bandidos soltos, você que defende, busque, analise o que realmente vem acontecendo nesse país. Deputado, para a gente finalizar aqui, que eu sei também que o seu tempo é muito corrido, né? Até agradeço mesmo aí a sua presença. Como que você avalia o seu segundo mandato hoje na Assembleia Legislativa? Com mais experiência, a gente entra na política, eu entrei como vereador achando que o vereador tinha muito poder e muita força. E descobri que é mínima a força de um vereador. Virei prefeito, com muita vontade de fazer muita coisa pela minha cidade e não tinha dinheiro, achei só dívida na minha cidade, só paguei conta de vagabundo que arrebentou com a minha cidade. O meu primeiro de mandato de deputado também, a gente chega com muita fome, com muita vontade. E aí a gente descobre que sozinho dentro da casa você não caminha, você não anda, você não sai do lugar. Então hoje eu me vejo um deputado com mais experiência, mais comedido até mesmo nas suas falas, apesar que algumas coisas não se dá para comedir, porque não dá para comedir e falar, passar a mão na cabeça como se não tivesse acontecendo nada nessa nação. Eu não consigo me calar diante das barbárias do judiciário que vem acontecendo, aonde não é mais o que se fala, é quem fala, e volto a dizer, quando somos nós da direita, nós somos perseguidos, ameaçados. Eu não concordo, eu tenho um nojo desse vitimismo que a esquerda prega. Se você discute com a mulher no plenário, é violência de gênero porque é mulher. Se você discute com homossexual, é homofobia. Se você discute com alguém de uma cor diferente, já é um racismo. Eu não concordo com essa preferência e com esse vitimismo que a esquerda prega e que as pessoas se aceitam sendo inferiores. Eu não acho que ninguém é inferior a mim porque é homem, ou porque é mulher, ou porque é homossexual, porque é negro, porque é branco, ou porque é de um partido diferente do meu. É o meu caráter, é o meu posicionamento que me faz diferente. É isso. Então eu espero que esse país se restabeleça, que a justiça nessa nação seja restabelecida e que no futuro, ao olharmos para trás, a gente veja tudo o que está acontecendo como um momento muito triste nessa nação. E o presente que nós vivemos hoje nessa nação não é o futuro que eu quero para os meus netos e para os meus filhos. Deputado Amaury, tem alguma pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria de responder? Não, eu acho que tá falamos bem esclarecido. De tudo um pouco, está bem esclarecido. Manda um recado aí para os seus eleitores, para os goianos aí e para toda a classe de direita que é a que você aí defende. Eu tenho dito todas as vezes que subo na tribuna que eu defendo o que eu acredito. E acredito num país diferente, acredito num país onde o empresário seja valorizado e não seja tido como um criminoso, que o produtor rural seja respeitado e não seja chamado de fascista. Eu acredito no resgate da nossa vontade, do nosso querer, e que não seja enfiado de goela abaixo leis que só beneficiam políticos corruptos e canalhas, como a gente está vendo nesse país. Eu defendo, como eu disse, o que eu acredito. Talvez essa seja a minha diferença. Eu não defendo o que você acredita. O que eu defendo, o que eu luto, é o que eu acredito. E por isso eu defendo com fervor, defendo com coração. E podem ter certeza, sou brasileiro. E se preciso for, eu darei a minha vida por essa nação, pelo meu país. Não tenho medo de novo de ir para a cadeia, defendendo o que eu acredito. Podem ter certeza disso, podem ter certeza. Aí, esse é o deputado Amaury, né, deputado pelo estado de Goiás, defensor da direita e da bandeira do agro no nosso estado. Obrigado, deputado, foi uma honra, viu? E mais um recado, ano que vem nós temos eleições. O seu voto faz a diferença. Nós precisamos eleger senadores e deputados federais que tenham coragem, que tenham culhões e que realmente façam o que precisa ser feito nesse país. Se nós tivéssemos uma Câmara e um Senado, na sua maioria, de homens e de mulheres, de princípios, com certeza
esses canalhas não estariam fazendo e prendendo pessoas de bem como estão prendendo. Tá aí, o recado tá dado. Obrigado a você também que assiste a gente nesse domingo, tá? Uma semana abençoada para todos. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. De Frente. Oferecimento Solid. Loca Vibe.